Olá, meu nome é Oswaldo Ravanini, eu sou da Autolens Engenharia e Consultoria. Nós somos representantes da Transvalor Américas aqui no Brasil e vamos então fazer a apresentação dessa palestra do forjamento em matriz aberta com Forge NXT. Esse trabalho então foi desenvolvido pelo Dr. Pascal de Michele, desenvolvedor da Transvalor SA na França, com o título de Benefícios de Técnicas Recentes Numéricas para uma simulação abrangente do processo de forjamento em matriz aberta. Então, nossa agenda de hoje é falar um pouco sobre o processo de forjamento em matriz aberta e a simulação, o controle de fenômenos térmicos, por exemplo, a difusão térmica, a troca térmica com ferramentas, manipuladores, a possibilidade de previsão do tamanho de grão, e mostrando também o exemplo do eixo da turbina eólica. Mostrando processos inovadores, também derivados de forjamento matriz aberta, onde são utilizadas a simulação, e uma breve conclusão. Então, apenas mostrando um pouco das áreas de atuação do Forge NXT, nós temos a possibilidade de simular N processos de conformação a quente, a frio, a morno, por exemplo, forjamento matriz fechada, forjamento matriz aberta, que nós vamos falar hoje, a parte de conformação de tubos, a parte de forjamento a frio, por exemplo, a laminação de anéis, a parte de tratamento térmico, e outros processos, como, por exemplo, a parte de obtenção de pré-formas com a parte de laminação em cunha, entre outros. Então, nós vemos aqui na parte direita um vídeo com um forjamento em matriz aberta. Então, nós temos um manipulador com uma peça já aquecida, sendo conformada numa prensa hidráulica. Então, esse processo é um processo incremental, onde uma região da peça é deformada no intervalo de tempo, sendo a peça em movimento durante todo o processo. É um processo longo, por várias etapas, vários passos, e exige, então, no caso, existe a possibilidade, uma dificuldade em termos de simulação, caso haja uma malha mais grosseira, e essa malha for adaptativa, pode diferir, então, nos processos, nos softwares normais, haver, então, uma maior difusão do que na realidade. Nós vamos comentar sobre isso, e nós vamos comentar como o Forge resolve essa questão, tendo uma aderência com a parte prática. Então, nós temos aqui a figura de uma malha, dessa peça, e das ferramentas, e esse tipo de malha, então, não é o ideal. No caso, há um malhamento bastante grosseiro, embora visualmente pareça que a malha ela é adequada, se mostra na prática que é necessário uma malha mais fina, justamente para a troca térmica. Isso que nós vamos comentar hoje. E em termos de processo de fabricação, é um fenômeno também bastante desafiador para o chão de fábrica, requerendo, então, uma otimização de custos de reaquecimento, a otimização da geometria das ferramentas e dos manipuladores, requer também um autocontrole do processo, com a predição e o acompanhamento do tamanho de grão. Então, como eu disse, existe então a necessidade de uma malha mais fina de elementos finitos, para lidar com essa variação de temperatura localizada e choques térmicos. Isso às vezes não é intuitivo para muitas pessoas que usam software. E no caso, ele é bastante utilizado a simulação para o desenvolvimento de novos processos, justamente pelo alto custo desse desenvolvimento nas peças reais, que são gigantescas, tanto em termos de equipamento como custos de matéria-prima,
né? Então, a simulação é requerida para reduzir a quantidade de tryouts, né? Então, há um alto ganho no uso da simulação. Então, indo um pouco mais a fundo na questão, né, de malhas, né, para representar melhor o contato térmico severo entre a peça, a ferramenta e os manipuladores, então a Transvalor, ela planejou então um método ByMesh, né, uma malha dual, né, onde aqui as malhas estão sobrepostas, mas elas ocupam a mesma posição no espaço, onde, no caso, o mesmo objeto ele vai ter uma malha de elementos finitos térmica mais fina, né, que no caso essa malha vermelha, e uma malha de elementos finitos mecânica, né, refinada apenas próximo da região de conformação. Tem aqui a posição da ferramenta. Então, com a malha fina térmica, eu consigo então ter um mapeamento melhor das trocas de calor, dos choques térmicos, dos gradientes térmicos, né? E essa malha, então, ela pode ser, né, fina porque a computação térmica é bastante rápida, né, comparada à computação mecânica, a troca de calor, né? E, no caso, uma malha mais grosseira mecânica, nas regiões que não estão sendo conformadas, e ela mais refinada na posição da ferramenta, também economizando tempo de processamento. Essa sim eu consigo fazer uma malha mecânica mais grossa e mais fina na região necessária, né? Então, com essa malha dual, o ByMesh, eu consigo endereçar essa questão de gradientes térmicos e fazer um cálculo mais preciso e mais próximo da realidade, né? Então, aqui nós temos dois exemplos, né? Uma barra alongada, onde há um ganho de 4 vezes com o uso do ByMesh em termos de tempo de processamento, né? E um formato de lingote, né, do lado direito, onde há um ganho de velocidade de 2 vezes com o ByMesh, né, mantendo então o nível de precisão e ganhando tempo de processamento, né. Podemos comentar também em termos de interação com o ferramental, né, o ferramental, quer dizer, toda a parte, né, de elementos que vão conformar a peça, né, eles também se aquecem, se resfriam com contato com a peça, eles podem ter um pré-aquecimento, né, e no caso, aqui nessa figura eu estou mostrando então o objeto ferramenta também malhado como objeto deformável, né? Então nós temos objetos rígidos aqui suportando, e com isso eu consigo prever então gradientes térmicos nas ferramentas também, né? E isso é compatível, né, com o ByMesh também, né, fazendo então um aumento de velocidade de até 3,5 vezes, né? Então eu tenho a capacidade de supor a ferramenta rígida ou a ferramenta deformável, né? Se eu simulo a ferramenta como deformável, eu tenho um gasto de processamento um pouco maior, mas nós vamos ver então as vantagens e desvantagens de se fazer, né, a consideração das ferramentas como deformáveis ou não, né? Então, como parte desse estudo, né, nós podemos mostrar, né, na parte de ferramentas, né, ao longo dos passes, né, a ferramenta superior, aqui a matriz superior, supondo uma alta troca de calor, né, ou uma baixa troca de calor, né, e aqui nós temos a ferramenta deformável com todos os transientes térmicos, né, a da troca de calor da ferramenta com a peça, né, e o aquecimento, né, promovendo então um gradiente térmico na ferramenta, né, em deltas T, né, dessa ordem então no passe 4, né, com a troca mais alta ou mais baixa de calor, né. Isso tudo supondo a ferramenta deformável, né, então eu tenho uma consequência da alta troca de calor ou baixa troca de calor, né, de até 50 graus de diferença na temperatura da superfície externa. Então, eu devo calibrar o meu processo em termos de simulação, fazendo medições
para que eu chegue na conclusão da melhor cálculo da troca de calor, se eu vou usar coeficientes. Então, qual o valor do coeficiente de troca de calor que eu vou utilizar, né? Então, para isso, o software é bastante interessante esse tipo de simulação, uma ferramenta deformável, né? Comparando-se a uma temperatura de pré-aquecimento de 280 graus. Né? Aqui eu tenho, então, a comparação do uso da ferramenta deformável, que seriam aqui essas duas linhas abaixo, né, com alta troca de calor, e a ferramenta com uma temperatura inicial de 280 graus Celsius, comparando-se a simulação com uma ferramenta de temperatura constante, de 320 graus, com uma troca de calor média. Então, qual é o efeito, né? Nós sabemos que a ferramenta rígida com temperatura constante vai ter um processamento mais rápido, né? E qual seria, no caso, o ponto negativo de se utilizar essa simplificação, né? Então, comparando-se com dados práticos e também com as simulações, eu tenho uma variação na temperatura da peça de até 50 graus, né? Então, é significativa, mas não tão significativa. Dependendo do caso, então, o uso de uma ferramenta rígida com temperatura uniforme e constante, muitas vezes é adequado para o processo, né? Em termos de manipuladores, né? Os manipuladores são itens também que causam bastante perda de calor das peças de forjamento em matriz aberta, né? Então, quais são os desafios, né? Eu devo pré-aquecer os manipuladores, a forma do manipulador influencia no contato em termos de troca térmica com a peça, e eu devo reaquecer com qual frequência, então, a peça devido a essa troca de calor, né? Então, desde a versão 2.0 do Forge, ele já apresenta propriedades estendidas, né, capacidades estendidas para a troca térmica com manipuladores sendo levado em consideração. Então, como ela é bastante relevante para o processo, né, essa implementação foi feita, né, e essa troca térmica, então, é levada em consideração com os manipuladores, e eu consigo também, desde a versão 2.0, né, trazer as formas reais do CAD, dos manipuladores, né, para interagir com a peça, né? Então, posso importar arquivos 3D STEP ou STL, né, e outros formatos. Então, aqui no canto superior esquerdo, eu tenho a figura do manipulador, né, e eu tenho 3 colunas aqui comparativas, né, considerando em termos de simulação somente um envoltório, né, um box, né, uma caixa, né, um envoltório simulando o manipulador na simulação, né? Então, eu tenho a influência desse envoltório, né, em termos de temperatura da peça. Então, vai haver, então, resfriamento devido a essa interação com esse envoltório, que é uma simplificação, havendo, então, uma temperatura mínima de 400 graus, né? Esse aqui é um processo antigo, então, utilizando envoltórios, né, para simular o manipulador, né? E eu consigo, né, depois da versão 2.0, utilizar o formato real do manipulador, isto é, eu consigo aplicar, então, a geometria das placas, né, fisicamente modelada também o contato do manipulador com a peça, e aí tem uma interação mais realística, né? Então, aqui existe um gradiente de temperatura e uma temperatura mínima, né, da peça após a interação com o manipulador, 560 graus Celsius na extremidade, né? E eu consigo chegar também em níveis bastante avançados de simulação, de aderência com a realidade, introduzindo também conceitos como pinos, né, que são praticados nesse tipo de manipulador, né, mostrando então um grau de realismo ainda maior, né, com a troca térmica com o manipulador, né, chegando então a gradientes térmicos bastante realísticos, né, e diferenças bastante significativas de temperatura mínima da peça na simulação. Então, o grau de realismo avança muito com o uso dos manipuladores 3D
com objetos físicos, né? E cada vez mais os detalhes deles influenciam também na troca de calor da peça, né? Voltando um pouco ao assunto da comparação em termos de tamanho de malha, né, com resultados, né, nós temos aqui dois exemplos, né, do lado esquerdo uma malha grossa, que seria não adequada a ter bons resultados, né, e no caso o uso do ByMesh com uma malha fina térmica, né, onde eu consigo gradientes de temperatura bastante mais realísticos, né? E a diferença entre eles mostrada aqui nesse gráfico, né, onde a diferença, dependendo da profundidade, vai chegar a mais de 100 graus, 120 graus de temperatura, né? Então, mostrando que o ByMesh realmente traz um ganho em termos de representação do gradiente térmico da peça, né, da troca de calor e, no caso, sem deixar lento o processamento, né, usando uma malha térmica fina, né, e uma malha mecânica mais grossa. E aqui a comparação de usar uma malha grossa em tudo, quais seriam os efeitos então? Então, a diferença em termos de precisão, né, na ordem de centenas de graus. Mostrando também aqui a possibilidade, junto com o processo, na parte de conformação, você acompanhar também através da microestrutura introduzida no Forge já em outras versões, desde o NXT 1.0, né, da abordagem macroscópica JMAC, Minfield, para a simulação do tamanho de grão. Então, se partiu nesse estudo, né, de um aço então, inox 316L, um tamanho inicial STM-1, né, condições de energia iniciais, né, que foram colocadas sem energia armazenada inicialmente, e através do modelo macroscópico já default na versão do Forge, né, permite então acompanhamento de todo o processo, né, aqui descrito nessas figuras, como o crescimento de grão, como, né, a parte de nucleação, recristalizações, né, dinâmicas, metadinâmicas, estáticas, tudo isso através também da abordagem macroscópica é possível se acompanhar, né, e também se monitorar para garantir a qualidade da peça final, né. Então, consigo acompanhar o tamanho de grão, né, consigo acompanhar as frações recristalizadas, o número de ciclos de recristalização, né. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de simulações de forjamento em matriz aberta, onde eu obtenho, além de toda a parte de tensões, deformações, temperaturas, troca de calor, eu também tenho como acompanhar, em termos de microestrutura de tamanho médio de grão, né. Então, nós temos aqui na figura número 1 aqui, o tamanho em microns, né, a média do grão durante todo o processo, né, a fração recristalizada também, e o número de recristalizações, né. Também sendo possível obter-se gráficos, né, do tamanho, evolução do tamanho do grão, né, e toda a parte de recristalizações sendo acompanhada, né. Então, no exemplo que nós vamos mostrar aqui de um eixo de turbina eólica, então nós temos, como nós comentamos, é um exemplo típico de forjamento em matriz aberta, né, com muitos passos, muitas batidas, né, com várias geometrias de ferramentas, e vamos fazer um acompanhamento, né, com a microestrutura em termos de tamanho de grão, já implementada no Forge, que é um modelo JMAC, né. Então, aqui nós temos, né, imagens da cinemática simplificada para podermos acompanhar o processo. Então, desde a primeira operação, né, acompanhando-se a temperatura, ou a deformação, no caso aqui da terceira operação desse eixo, né, e também aqui no caso da deformação equivalente, né, a vista em corte de uma parte da extremidade desse eixo durante esse processo, né? Uma cinemática simplificada para acelerar o tempo de análise de resultados, né? E aqui mostrando
a possibilidade, então, além de toda a conformação, toda a troca de calor, a detecção de defeitos, né, a possibilidade de se acompanhar, então, a evolução do tamanho de grão, né, com o uso do Forge, usando materiais já de biblioteca, né. Então, no caso, o aço inox 16L já está na biblioteca do Forge, e eu consigo, então, fazer o acompanhamento dessa da evolução do tamanho de grão, né. E também as tensões e deformações equivalentes desde a última recristalização, que são valores mais próximos da realidade, né, que levam em conta, então, a recristalização. Então, mostrando também a possibilidade de utilizar processos inovadores, né, através do uso da simulação, isto é, eu vou conseguir, então, não só conformar da maneira convencional, em forjamento de matriz aberta, uma peça bastante grande, mas também eu posso usar os manipuladores para fazer movimentos de flexão, né, durante a conformação, e com isso poder, né, curvar as peças. Esse trabalho, então, foi desenvolvido aqui na Alemanha, né, pelo IBF e a empresa Clama GmbH, né, através da produção direta de peças complexas com esse processo inovador, né, usando a simulação e o Forge para isso, né. Então, eu tenho aqui na parte esquerda, eu tenho, então, o movimento do manipulador ao mesmo tempo da prensa, né? Então, fazendo toda a parte de deformações, né, acompanhando e curvando a peça. Quer dizer, a sincronia entre esses movimentos vai me trazer, então, a possibilidade de produzir esse tipo de peça, né, com esse processo. É bastante factível através desse estudo, né? E aqui nós temos essa peça, né, de material alumínio, onde foi utilizado diversos ângulos de flexão, né, de 5, 10 ou 15 graus. Aqui a figura da peça física do lado direito e a simulada do lado esquerdo, então mostrando uma aderência bastante grande da simulação desse processo e como a simulação pode ajudar a regular, a ajustar os parâmetros do manipulador, né, e programá-lo para que ele consiga fazer o curvamento das peças, né. Ok. E vamos mostrar alguns outros exemplos, então, de simulações, mostrando também a possibilidade de se fazer também a simulação de fundição e solidificação, com toda a previsão de porosidades, segregações de elementos químicos e também a possibilidade de tratar esses vazios, dessas porosidades no forjamento, uma peça como essa, o aproveitamento da peça, por exemplo, né, tentando fechar por caldeamento. E aqui a parte também de poder, então, o uso da simulação, o benefício dela, né, para fazer vários ensaios, vários tryouts numa peça virtual, para depois poder aplicar numa peça real, pelo próprio risco que se tem de produzir uma peça dessa e não se produzir da forma adequada. E tratando-se também da simulação da parte de tratamento térmico, fazendo a sequência do processo, né? Uma vez que as curvas TTT e CCT estejam imputadas no software, eu consigo fazer a simulação do tratamento térmico que prevê as fases, dureza, né, do material. Então, uma conclusão sobre o forjamento de matriz aberta no Forge: ele tem se demonstrado a melhor solução para a simulação de forjamento, devido, então, à relação, a melhor custo computacional e precisão, justamente por causa da tecnologia envolvida, do método ByMesh, né? Também a possibilidade de estar mais próximo, em termos de troca térmica, com o formato real dos manipuladores, né? E compatível também com o ByMesh. Então, essas duas capacidades permitem, então, uma aderência bastante grande, um tempo computacional bastante bom para uma simulação de forjamento matriz aberta, né?
Então, quantificando essas melhorias em termos de tempo de processamento, né, 3 vezes, né, em termos de precisão, nós pudemos ver, né, em termos da temperatura, dependendo da profundidade da peça, eu consigo uma precisão melhorada na ordem de centenas de graus, né? E também o acoplamento peça-ferramenta, uma vez que eu utilize, simplificando a ferramenta como rígida, também algumas dezenas de graus que eu posso levar em consideração ou não, dependendo daquilo que eu quiser simular, se a ferramenta deformável, chegar mais próximo da realidade e gastar um pouco mais de tempo de processamento, ou simplificar para uma ferramenta rígida e poder, então, liberar algumas dezenas de graus que seriam, no caso, significativas para alguns tipos de peças, né? E podendo também utilizar, no caso desse exemplo da Alemanha, né, cinemáticas mais complexas, utilizando objetos tipos ferramentas, manipuladores. Então, eu consigo realmente fazer o uso do manipulador não só para movimentar a peça, mas para conformar a peça também, né? Usando cinemáticas de objetos tipo ferramentas, né? E com isso, o objetivo é ter um domínio do processo real e acelerar o desenvolvimento de novos processos. Isto é, fazendo o desenvolvimento dessa sequência de forjamento, né, de peças grandes, né, no caso, otimizando também o controle térmico. Então, se há necessidade de aquecimento das ferramentas ou reaquecimento da peça, eu vou resolver todas essas necessidades na simulação e depois eu consigo economizar tempo e material nesse processo onde o tryout é muito caro, né? E também fazendo o controle, né, o melhor controle da evolução da microestrutura, né, em termos de tamanho de grão, pelo modelo já implementado, ou por outros softwares que nós temos também de outros modelos de microestrutura, como, por exemplo, o Digimu, que pode ser utilizado junto com o Forge, né? Então, mostrando a capacidade em termos de tipos de simulação no Forge, né? Aqui nós temos na figura da esquerda, nós temos então o Forge na versão full, né? Nós temos os vários processos, forjamento a quente, a frio, a morno, matriz fechada, aberta, né? Todos a parte de laminação de anéis, né? Os vários tipos também de tratamento térmico, simulações de análise de tensões em ferramentas, por exemplo, a parte de otimização, tudo isso disponível na versão full, e o novo esquema de licenciamento do Forge, que permite também se iniciar com licenças mais básicas, né, com menos processos inclusos, né, e através dessa modularização, depois poder complementar através de mais módulos, ou através também do sistema flexível Boost Licensing, que permite se utilizar uma licença mais básica e, através de um custo variável, se requisitar tokens de outros processos não inclusos, né, por um período determinado, né, através de um servidor na nuvem de licenças, né, e também a possibilidade de acelerar as simulações, requisitando mais núcleos de processamento também, com custo variável por um determinado período. Então, essa flexibilização então, está toda disponível no Forge, permitindo então as empresas poderem usar, né, ter um investimento inicial menor e depois poder agregar outros processos conforme a necessidade, né? E aqui deixamos nossos contatos, né, para toda a parte de venda do software, a parte de capacitação, treinamento, né, consultoria também, né, na parte de conformação, né? Então, estamos à disposição através dos nossos telefones e e-mail. Então, aqui agradeço, então, a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado.